Graça e paz, amada igreja. Amém. Meu nome é Edivonda, eu vou estar compartilhando uma palavra com os amados. Feche seus olhos para nós estarmos orando. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor és maravilhoso. Obrigado porque hoje podemos acordar, despertar, enxergar o dia maravilhoso que o Senhor nos presenteou. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe em segurança, guardado embaixo da sombra da Tua mão. Pai, que hoje o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que hoje, Pai, o Senhor venha transformar a nossa vida. Pai, que hoje possamos transformar a nossa vida e começarmos a escrever uma nova história na nossa vida. Pai, que venha se esvaziar todo o eu, mas venha ser ministrado somente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo, Pai, que o Senhor tem trabalhado em mim, aquilo que o Senhor, Pai, tem trazido ao meu coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Nós estamos numa campanha sobre ministrar uma nova história. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aleluia. As coisas antigas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Amados, o nome da minha palavra se chama Deus ainda está escrevendo. Todos nós temos uma história, existem capítulos dos quais temos orgulhos, momentos de vitória, conquistas, respostas de oração, pessoas que Deus colocou em nosso caminho. Mas também existe capítulo que gostaríamos de apagar e esquecer. Há pessoas que carregam histórias de fracasso, outras carregam histórias de rejeição, algumas carregam histórias de perdas. Há quem carregue culpa, medo, decepção e escolhas erradas. Mas existe uma verdade poderosa. O capítulo que você está vivendo hoje não precisa ser o capítulo final da sua vida. Talvez alguém tenha definido você pelo seu passado. E quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei da pregação do presbítero de rotular, você ser rotulado pelo seu passado. E muitas vezes, amado, a gente é rotulado pelo nosso passado, porém nós acabamos que tomando posse. Alguém fala assim, olha, você era isso no seu passado. E aí são tantas acusações que, por falta de sabedoria, eu acabo trazendo para dentro. Não, eu realmente sou. Eu sou isso. Eu não mudei. Eu não transformei a minha vida. Palavras como, você nunca vai mudar. Quem nunca ouviu isso? Dos pais, dos irmãos. Você nunca vai mudar, você sempre vai ser assim. Você não vai conseguir. Isso aqui todo mundo já ouviu. Antes da Graciele dar o salto de fé dela na profissão lá no passado, com certeza ela ouviu. Você não vai conseguir. Você ainda vai ser mandado embora. Mas é porque nós acabamos tomando posse das acusações que nos dão. Depois de tudo que aconteceu, acabou. Não tem mais jeito para aquela família, não tem mais jeito para aquele casamento. Aquela pessoa entrou ali no mundo das drogas, não tem mais salvação. As pessoas rotulam a gente pelo nosso passado. E às vezes nós acabamos que tomando posse daquela palavra e nós acabamos voltando para aquele lamaçal ao qual o Senhor já nos tirou. Mas Deus não olha para você apenas pelo que você foi. Deus olha para aquilo que você pode se tornar na mão dele. Quando entregamos nossa vida a Cristo, Deus não apenas melhora algumas coisas, Ele começa uma nova história. A Bíblia está cheia de pessoas que tiveram suas histórias transformadas. Pedro tinha um capítulo de negação. Negou Jesus após ele confirmar na frente de todos: jamais negaria ao Senhor, jamais te deixaria.
pouco tempo depois ele acabou negando ao Senhor. Ele tinha esse passado, esse capítulo de negação. Paulo tinha um capítulo de perseguição na vida dos cristãos. Perseguiu muitos cristãos. Davi teve capítulos de erros e quedas. Muitos. A mulher samaritana tinha uma história marcada por relacionamentos quebrados e vergonha. Mas Deus entrou nessas histórias. A gente vê que o passado dessas pessoas as condenava. Mas o Senhor, Ele entrou na vida dessas pessoas relatadas aqui na Bíblia. Amém. Como Ele entrou na nossa vida também. E quando Deus entra na história de alguém, o passado deixa de ser uma sentença e passa a ser um testemunho. Muitos de nós temos testemunho do que nós éramos e do que nós somos hoje, do que o Senhor nos transformou. Daquele poço do lamaçal, dos pecados que o Senhor nos resgatou. E hoje, quando a gente testemunha, a gente vê que o Senhor transformou não só a vida desses homens e mulheres que está relatado na Bíblia, mas as nossas vidas também, e Ele transformou. Deus não desperdiça uma história quebrada. Em João, capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 30, ele fala sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana chega ao poço em um horário incomum. Ela não está simplesmente buscando água, ela está carregando uma história. Jesus sabia quem ela era. Jesus sabia dos seus relacionamentos. Jesus sabia das suas feridas. Jesus sabia da sua situação. E mesmo sabendo de tudo isso, foi ao encontro dela. Amados, abra a sua Bíblia em João 4, a partir do versículo 1 até o 8. João 4, 1 até o 8. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E olha, presta atenção no versículo 4. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Quando a gente vê que Jesus estava saindo, ele fala: eu tenho que passar ali. Eu preciso passar ali. O que eu achei interessante é que Jesus chegou naquele local e dispensou os seus discípulos: ó, podem ir comprar comigo. Porque ele sabia que ele aguardava somente uma pessoa. Amanhã teremos evangelismo. Amém. Se nós pregarmos o evangelho para uma pessoa, Aleluia, Jesus. uma samaritana. Lá no finalzinho do texto, ele vai falar assim: olha o tamanho da seara. Então basta uma. E Jesus parou o caminho dele para ir lá por causa de uma pessoa. E ele já fez isso por você também. O dia que o Senhor te alcançou, ele parou. Eu vou ali resgatar o meu filho de novo. Vou trazendo para o meu caminho. Vou resgatar a Graciela, a Márcia. Vou resgatar a Cecília. Amém. Ele separou um tempo para ir junto com você no poço, te oferecer a água da vida eterna. E amados, todos que nós conhecemos, que conhecem a palavra, o Senhor separou esse tempo para sentar com você e pedir e te oferecer a água da vida. Isso se chama graça. E mesmo sabendo de tudo,
do passado dela, Jesus foi ao encontro dela. Jesus conhece a nossa história inteira e ainda assim decide nos amar. Nós muitas vezes pensamos, quando eu consertar a minha vida, Deus vai me aceitar. Quando eu escrevi isso aqui, eu lembrei de um amigo meu. Ele foi criado dentro da igreja, ele se afastou, continua afastado. E ele sempre falava para os outros, quando eu voltar, me consertar e voltar para a igreja, eu vou pregar para o Elivanto para ver se aquilo ali ainda pode ter salvação. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu lembrei dele, porque ele falou isso aqui. Ele falava para todo mundo, ó, quando eu voltar para a igreja, eu vou pregar para o Elivanto. E hoje eu estou servindo o Senhor e ainda continua. Aleluia. E amados, todas as vezes que eu encontro Ele, todas, eu não deixo passar a oportunidade de pregar o Evangelho para Ele. Amém. E falo assim, olha, volta que ainda dá tempo. Conserta seus caminhos que ainda dá tempo. Mas o Evangelho ele mostra o contrário, de quando eu consertar a minha vida, Deus vai me aceitar. Deus nos encontra no meio da nossa bagunça e começa o processo de transformação. Jesus não ignorou o passado daquela mulher. Jesus confrontou-a com a verdade. Mas não a confrontou para destruí-la. Confrontou-a para libertá-la. Quantas vezes, amados, nós queremos confrontar alguém que está no meio, acusando, apontando o dedo. Olha, está acontecendo isso aí por causa disso. Porque Deus não está na sua vida. Em vez de nós apresentarmos o amor que nos foi apresentado, que nos resgatou do pecado, não. Eu sou Santa Alma. Eu já estou quase lá em cima. E você não. E eu começo a acusar. E olha, o Senhor a confrontou simplesmente com a verdade. Cadê seu marido? Ele confrontou com a verdade. Quem somos nós para acusarmos alguém? Quem sou eu para apontar o dedo de alguém que está no lamaçal, sendo que ali eu já tive até mais profundo do que ele, fiz piores coisas do que ele. Existe uma diferença entre condenação e transformação. A condenação diz, você é o seu erro. Muitas vezes o inimigo vem, no meio das suas lutas, das suas batalhas, falar bem assim, olha, você é isso aqui, ó. Você não mudou nada. Às vezes até o que estão do nosso lado, assim, você não mudou nada. Você anda com a Bíblia embaixo do braço, prega o Evangelho, mas você é a mesma pessoa. Você é o seu erro. Só não fala com essas palavras. Mas quando fala assim, você ainda não mudou. Você ainda precisa conhecer Jesus. O inimigo usa e ainda vai usar. Até os que estão próximos de você, para te acusar e te rotular. Você é o seu erro, que você não mudou, que o Senhor não transformou a sua vida. Mas a graça diz assim, ó, você cometeu um erro, mas esse erro não precisa definir quem você será. Talvez você esteja olhando para a sua história e pensando, Deus não pode fazer nada comigo ou por mim. Muitas vezes a gente está numa situação que assim, olha, nem Deus consegue resolver mais meus problemas. Mas Ele pode. Amém. Porque Deus já fez isso muitas vezes. José foi vendido pelos próprios irmãos, mas aquilo que parecia o fim tornou-se parte do caminho para o propósito. Davi enfrentou gigantes, perseguições e queda, mas continuou sendo chamado homem segundo o coração de Deus. Pedro negou Jesus, mas depois foi usado poderosamente para anunciar o Evangelho. Deus sabe transformar capítulos difíceis em testemunhos poderosos. Amém, Jesus. Eu tenho certeza que todo mundo tem um testemunho poderoso. Glória a Deus. E quando você apresenta ele para alguém, a pessoa pode até não falar, mas o Senhor acaba usando o seu testemunho para tocar aquela pessoa. Muitas vezes a gente se cala, porque às vezes a gente pode ter vergonha do nosso testemunho.
Às vezes a gente pode ter vergonha, eu tenho vergonha daquilo que eu fiz passado. Eu me arrependo, tenho vergonha, não tenho orgulho sim. Mas a graça do Senhor me alcançou. Amém. Hoje eu sou nova criatura. Glória a Deus. Hoje eu sou filho do Senhor. Então, amados, que nós possamos compartilhar o nosso testemunho para que possa alcançar a vida das pessoas. Uma nova história começa quando com uma nova identidade. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Observe que Paulo não diz, se alguém está em Cristo, ele recebe apenas uma vida um pouco melhor. Não, ele diz, nova criatura. Isso significa que a nossa identidade não precisa mais estar presa ao nosso passado. Você não é o seu pior dia, o seu maior fracasso, o abandono que sofreu, o erro que cometeu, a opinião das pessoas, aquilo que alguém disse sobre você. Você não é aquilo que fizeram a você. Sua identidade está firmada em Cristo. Aleluia. Quando Deus começa uma nova história, Ele começa mudando a maneira de como nós enxergamos a nós mesmos. Gideão ele se enxergava pequeno e incapaz. Mas olha como que Deus via Gideão. Deus o chamou de homem valente. Olha como ele se enxergava e como Deus enxergava ele. Homem valente. Deus chamou, Davi era apenas um jovem pastor aos olhos das pessoas. Mas Deus via um rei. Amém. Deus viu um rei em Davi. E as outras pessoas viam simplesmente um pastor de ovelha, uma pessoa simples. Pedro era um pescador. Jesus viu o quê? Um apóstolo. Aleluia. Então olha que às vezes nós nos enxergamos muito menor do que aquilo que o Senhor nos enxerga. Às vezes nós tomamos posse daquele rótulo que colocaram em mim. A mulher samaritana era evitada por muitos. Deus, depois de encontrar Jesus, ela se tornou testemunha. Ela foi lá e chamou toda a cidade para ouvir o Senhor Jesus. Deus não chama você apenas pelo que você é agora. Ele também chama você pelo que a graça dele pode fazer através da sua vida. Não fique preso ao capítulo que Deus já terminou. Isso acontece muito com um cristão. Isaías 43, 18, 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Amém. Às vezes Deus está tentando começar algo novo, mas nós continuamos vivendo emocionalmente no passado. A pessoa foi embora, mas continuamos vivendo a ausência dela. O erro aconteceu há anos, mas continuamos nos punindo. A oportunidade acabou, mas continuamos olhando para a porta que se fechou. A ferida aconteceu, mas continuamos permitindo que ela controle nossas emoções e as nossas decisões. Não podemos escrever uma nova história enquanto insistimos em reler o mesmo capítulo. Existem coisas que precisamos entregar a Deus: perdão, culpa, traumas do passado, fracassos, relacionamentos que terminaram, oportunidades perdidas, palavras que nos feriram. E quando eu estava escrevendo isso aqui, às vezes, amados, uma pessoa erra comigo e eu vou e erro com a pessoa. E aí quando nós vamos se consertar. Eu fiz isso. Você está perdoado. Eu fiz isso. Mas eu fiz isso porque você fez isso comigo. E amados, às vezes as pessoas querem justificar os erros com os seus erros. Olha, o Diogo mentiu para mim, então eu menti para ele. O Diogo falou assim: olha, eu menti para você, irmão. Eu também menti para você, Diogo, mas eu só menti porque você mentiu para mim. Então eu fiz o quê? Eu me vinguei de você. Eu só não pequei, eu só não errei.
E às vezes eu lanço essa palavra na vida da pessoa e a pessoa se acorrenta. Olha, eu sou fracassado, aconteceu tudo isso porque eu fiz isso. Eu tiro o pecado da outra pessoa, a culpa do erro dela, e aí assumo a minha e a dela junto. E faço o que o irmão pregou sexta-feira passada, arrastando corrente. Estou arrastando duas, na verdade, a minha pelo meu erro e pelo erro da outra pessoa que justificou, que fez por minha causa. E amados, nós temos que deixar tudo para trás. Amém. O irmão falou sexta, deixa tudo para trás. Deixa para lá. Larga de arrastar a corrente. Ele falou, teve um que arrastou só 15 anos. Né? E às vezes nós estamos arrastando corrente, ou nós vamos arrastar porque nós não entendemos que temos que deixar para lá. Como que nós vamos começar uma nova história se nós continuamos ainda no mesmo capítulo do passado? O capítulo hoje está sendo escrito na nossa vida quando estamos assim? Nada, em branco. Não está sendo escrito nada. E ele ficou chorando. Lá, o acontecimento de 15 anos, não teve nada novo. Não tem o que escrever. Somente ele continua amargurado, ele continua arrastando corrente, como eu não pregou. Simplesmente isso. Continuamos arrastando coisas do passado na nossa vida. Sendo que é simples fazer igual ele falou, deixa para trás, deixa para lá. E sobre essa questão de arrastar, esses dias eu peguei uma passageira, Márcio, ali no Santa Rosa, eu tinha que levar ela lá para o distrito, uma viagem. E essa mulher entrou, bom dia, ela falou assim, bom dia, moço, não está muito bom não. E aí eu falei assim, ô Senhor, olhei o destino e falei assim, meu Deus, quase 30 minutos com a pessoa, e ela já entra reclamando. Sabe que eu achei que ela estava reclamando porque ela acabou de sair do hospital. Eu falei assim, acho que a gente viu alguma coisa. Não, ela falou, ela começou a falar, moço, eu não estou bem. O que foi, senhor? Meu marido está lá no distrito, eu vou ter que ir lá para almoçar com ele. Eu estou aqui, já consultei, a consulta dele é daqui 2 horas. E eu falei para ele assim, ó, almoça aí, vem para cá que eu te espero, que eu como um salgado, tomo um suco aqui fora, e a gente fica aqui, daqui nós vamos embora. E ela começou a arrastar a corrente do marido, e falou muito mal do marido. E ela foi falando, tal, eu até metade do caminho. Aí veio o louvor tocando, aí ela falou, nossa, o senhor é evangélico? Eu falei, sim. E ela começou, diminuiu, aí começou a mudar de assunto. Tá? Aí eu falei assim, Maria, eu falei assim, Maria, posso dar outra perspectiva aí do seu almoço? Ela falou assim, pode. Eu falei assim, como que é o nome? José. Ah, beleza, José e Maria. Eu falei assim, Maria é tão importante para José, que José está do outro lado da cidade, e ele gosta tanto dela, e se preocupa tanto com ela, que não quer que ela come porcaria no meio da rua. Salgado, suco. Ele faz questão que ela atravesse a cidade. Ele paga para ela atravessar a cidade, simplesmente para ter a companhia dela e que ela se alimente melhor. Aleluia. Ele ainda vai custear. Olha só como você é importante para ele. Ele está fazendo questão que você venha almoçar num restaurante com ele. Ele faz questão da sua presença, da sua companhia. Ele quer ver você se alimentando bem, não qualquer coisa. E eu comecei a falar, a mulher começou a chorar. Ela falou, moço, eu estou com vergonha. Eu falei, não precisa preocupar não, fica tranquilo. Eu falei assim, olha só, você ficou ali, ó, arrastando a corrente do passado, que era o segundo relacionamento dela, colocou até os problemas do ex-marido junto, no dia agora. E ela começou a falar assim, moço, e ela começou a falar, olha, eu tô com vergonha, porque eu também sou crente. Eu falei assim, não, acontece. Ela começou a chorar, ela falou assim, moço, você não sabe, mas eu sei que foi Deus que colocou o senhor aqui hoje. Moço, hoje você acabou de fazer aquilo que muitos não entendem. Tirou as escamas dos meus olhos. E eu falei para ela, minha senhora, você só estava olhando o passado. Você não está vendo que ele está tentando começar uma nova história com você? Te tratando totalmente diferente do seu ex-marido. Se ele já te tratou diferente, está mudando.
Aprenda a enxergar a parte boa. Tenta enxergar, em vez de ele estar me atrapalhando, não, ele se preocupa comigo. Porque se fosse qualquer um e falar, não, come por aí mesmo, já vai até ficar mais barato, eu não vou gastar R$60 de Uber, já não vou gastar mais 100 do rodízio, fica por aí mesmo, vai ser até mais barato para mim e você não vai nem me atrapalhar. Mas não, ele fez questão. E ela, a primeira coisa que ela fez, ela entrou aqui só arrastou com ela, só falou mal do marido. Precisamos dizer, Senhor, eu não consigo mudar o que aconteceu, mas entrego a Ti tudo aquilo que aconteceu. Somente Ele pode mudar, curar, transformar a nossa vida. O passado pode explicar algumas coisas sobre você. Pode explicar alguma coisa sobre o Diogo, se é, Deus. O passado pode explicar algumas coisas, mas ele não pode definir o seu futuro. Amém. Ele não tem autoridade também para determinar o seu futuro. Filipenses 3, 13 e 14 fala sobre esquecer as coisas que ficaram para trás e avançar para aquilo que está adiante de nós. Paulo está dizendo, eu não vou viver olhando para trás, eu tenho algo, o Senhor. A minha nova história começa olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Uma nova história exige uma nova decisão. Deus pode abrir uma porta, mas precisamos decidir atravessá-la. Deus pode oferecer perdão, mas precisamos recebê-lo. Deus pode oferecer uma nova vida, mas precisamos abandonar aquilo que nos prende à velha vida. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus. E depois desse encontro, ela fez alguma coisa. Ela deixou o cântaro e foi à cidade. Versículo 28, João 4. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. O que a mulher foi buscar? Água. Ela levou o cântaro para buscar água. E a água, ela buscava no horário que não tinha ninguém, pela vergonha. E chegou lá, depois que encontrou a água viva, a fonte de água viva, esqueceu até o que ela foi buscar. E foi fazer o quê? Levar uma mensagem. Aleluia. Isso é simbólico. Ela deixou o poço carregando, ela chegou ao poço carregando um cântaro, mas saiu carregando uma mensagem. Ela chegou buscando a água e saiu anunciado que havia encontrado o Messias. Quando Jesus muda a nossa história, até aquilo que era motivo de vergonha pode se transformar em instrumento de testemunho. O seu passado pode se tornar uma ponte para alcançar alguém. Aquilo que um dia fez você chorar, pode ser justamente aquilo que Deus usará para consolar outra pessoa. Aquilo que você venceu pode ajudar alguém que ainda está lutando contra aquela situação. Muitas vezes, igual eu expliquei no começo, o nosso testemunho acaba ajudando, transformando a vida das pessoas. Seu testemunho não é sobre como você era perfeito. Seu testemunho é sobre como Deus foi fiel e te resgatou e te transformou da onde você estava. Deus pode escrever um final que você não consegue imaginar. Você nem pode imaginar o que o Senhor pode fazer na sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento que parece definitivo, mas Deus ainda está trabalhando. Aleluia. José não sabia como a sua história terminaria quando estava na prisão. Davi não sabia como terminaria quando estava sendo perseguido. Pedro não sabia o que aconteceria depois de negar Jesus. A mulher samaritana não sabia que aquele encontro mudaria a sua vida. E talvez você também não saiba, mas existe algo que você pode saber. Deus ainda está trabalhando na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 8, 28 nos lembra que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daquele que o ama. Isso não significa que tudo o que aconteceu é bom. Significa que Deus é poderoso o suficiente para trabalhar até mesmo através de coisas difíceis dos nossos dias maus. Daquilo que nos acorrentou e nos aprisionou por anos. Ele pode usar.
A história pode ter começado com dor, mas não precisa terminar com dor. Ela pode ter começado com lágrimas, mas Deus pode trazer alegria. Pode ter começado com fracasso, mas pode terminar com testemunho. Amém. Pode ter começado com uma família quebrada, mas Deus pode iniciar um processo de restauração. Pode ter começado longe de Deus, mas pode terminar aos pés das cruzes. Basta nós nos entregarmos ao Senhor. Amados, gostaria que você fechasse seus olhos para ouvir o que eu tenho a dizer. Esquece quem está do seu lado. Ouve e medita no Senhor sobre o que você irá ouvir. Talvez você tenha chegado aqui, amados, pensando que a sua história já está definida, mas não está. Talvez você tenha pensado que não existe mais esperança, mas há. Mas eu vim anunciar uma palavra para você nesta noite. Deus ainda escreve histórias. O autor da sua vida não precisa ser o seu passado, não precisa ser o seu pecado, não precisa, amado, ser a sua rejeição, não precisa ser o seu medo, não precisa ser aquilo que fizeram com você. Jesus pode assumir o controle da sua história. Ele hoje, Ele quer que você entregue a sua vida para que a partir de hoje uma nova história seja escrita. Aleluia. Não olhe no que aconteceu. Não olhe aos rótulos que te colocaram. Não olhe, amados, para aquilo que aconteceu lá atrás. Entregue tudo aos pés da cruz, para que nós possamos começar uma nova história na nossa vida. Amém? Gostaria de chamar o louvor. Amados, em Apocalipse 21:5 diz: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. Deus não está apenas interessado em melhorar o seu dia, amados. Ele quer transformar a sua vida, escrever uma nova história. Ele quer transformar o seu coração. Ele quer restaurar a sua identidade. Amém. Ele quer dar propósito aos seus dias. Ele quer fazer você um testemunho de graça. Basta apenas nós nos entregarmos a Ele e pedir para que Ele escreva as próximas páginas da nossa vida. Amém, Senhor. Mas imagine um livro. Algumas páginas estão rasgadas, algumas manchadas, algumas têm palavras que gostaria de apagar. Mas Deus segura esse livro e diz: eu ainda não terminei. Aleluia. A mancha que tem nas páginas passadas, ela não define o final do livro. Talvez você não possa mudar o capítulo anterior, mas pode entregar a Deus o próximo capítulo da sua vida. Não importa quantas páginas já foram escritas, não importa quão difícil tenha sido a sua caminhada, não importa quantas vezes você caiu, se você colocar a sua história nas mãos de Deus, Ele pode fazer algo novo. Porque o Evangelho não é simplesmente a história de pessoas perfeitas, é a história de pessoas quebradas que encontraram um Deus perfeito. É a história de pecadores que encontraram a graça. É a história de mortos que receberam vidas. É a história de pessoas sem esperança que encontraram o futuro em Cristo. E hoje Deus está dizendo: eu quero escrever uma nova história com você. Aleluia. Basta a gente entregar a nossa vida ao Senhor. O seu passado pode fazer parte da sua história, mas não precisa ser o destino da sua história. Quando Jesus entra na história, amados, Deus começa a escrever um novo capítulo. Que nós possamos declarar ao Senhor: Senhor, eu entrego a Ti a minha história. Entrego meu passado, minhas dores, meus erros, minhas perdas e tudo aquilo que ainda carrego.
Eu reconheço, Pai, que não posso mudar o que passou, mas creio que Tu podes transformar o que virá. Escreve uma nova história em minha vida, Pai. Restaura aquilo que foi quebrado. Cura, Pai, aquilo que foi ferido. Perdoa os meus pecados. Renova a minha identidade, Pai. Amém. E faz da minha vida um testemunho para a Tua graça. Eu entrego o próximo capítulo nas Tuas mãos. Senhor soberano. Entregamos a nossa vida ao Senhor. Pai, que hoje o Senhor possa começar uma nova história na nossa vida. Que hoje nós possamos sair daqui, Pai, com um novo capítulo começado a ser escrito pelo Senhor. Porque o Senhor é fiel e justo para cumprir o propósito na vida de cada um dos filhos, Pai. Oh, Senhor. Escreve uma nova história na nossa vida. Que hoje nós possamos entregar ao Senhor, que é o autor e consumador. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia